quem está entrando, que não conhece, esse canal ele é para falar exatamente sobre autoestima, né? Eu busco sempre pessoas que eu conheço, que têm histórias para contar aqui para motivar as mulheres e, e eu gosto sempre de falar assim na autoestima, numa visão não de beleza, né? Vista com padrões de beleza. A autoestima que eu trago aqui é a autoestima de poder, de valor, de virtudes, né? É quando uma mulher consegue vencer essa barreira e aí sim, né, a gente consegue encontrar a nossa autoestima. E é muito comum, às vezes, a gente encontrar mulheres que falam, eu não tenho autoestima, não. E aí eu falo, gente, mas como assim não tenho autoestima? E aí eu começo a listar, né, algumas coisas que eu vejo ali só de olhar, de coisas que elas fazem, elas falam, nossa, é verdade. Então eu falei, eu vou trazer aqui entrevista com mulheres para contar um pouquinho. E aí, a convidada hoje é a Camila Mesquita. E o tema da nossa live é esse, gente, um tema incrível, que eu sempre falo que eu conheço você, né, há muito, assim, um pouquinho de tempo, né, Camila? Vamos combinar que já faz um tempinho. Então, assim, eu acompanhei um pouquinho, né, a trajetória e eu sempre, assim, admirei muito. Então, eu até falo, quando eu vou comentar alguma coisa, eu falo, nossa, gente, não desista. Esses dias mesmo, aliás, tem até uma cliente lá que a filha tá na mesma situação. Eu falei, não desista. Olha, eu contei a tua história. Eu falei, gente, é possível. É só ter paciência, insistir e não desistir, né? Então, o nosso tema é exatamente esse, como não desistir de um sonho e a importância de ter autoestima. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né? O que você puder falar, compartilhar. Eu acredito muito que a sua história vai, assim, na verdade, motivar mulheres, motivar pessoas a não desistir mesmo. E como que você se vê hoje, né? A nova Camila, após essa conquista, né? Que é incrível, assim, né? Então, vou abrir para você falar e pode começar aí a contar a sua história. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Camila. A Dani me conhece, eu estava fazendo os cálculos aqui. Não contem minha idade, tá? Mas eu estava fazendo os cálculos e eu acho que eu conheço a Dani desde os 13. É um tempo. Então, faz um bom tempo já. E, e ela acompanha, né? Ainda que, sim, de forma distante muitas vezes, mas acompanhou toda essa trajetória e tudo mais. Então, para quem não me conhece, eu sou Camila, eu sou médica generalista. Sou formada há 2 anos e 2 meses, precisamente. E, bom, eu acho que o princípio dessa nossa conversa é mostrar o que motivou, né? Então, assim, medicina é um curso tido como muito, quase impossível, né? É muito concorrido, sem dúvida nenhuma. E todo mundo coloca o curso de medicina num pedestal, né? É um sonho que para muitos parece até inatingível, inalcançável e coisas desse tipo. Então, eu queria começar contando um pouquinho de como foi para mim esse sonho, né? Eu comecei a me interessar pelo curso quando eu estava na 8ª série do ensino fundamental, mas ainda parecia um sonho muito distante, porque eu ouvia muita gente falando que não passava, que tentava milhões de vezes e não passava. E aí, quando chegou no meu terceiro ano do colegial, eu falei, vou prestar. Prestei só medicina, não prestei mais nada, que eu estava determinada a passar. Não passei. Não passei e aí eu fui pro cursinho. Fiz um ano de cursinho, não passei. E aí, por medo, eu acho que essa parte muita gente não conhece da trajetória. Por medo de não passar e de ficar como tantas outras pessoas que eu conhecia, tentando, tentando infinitamente, eu prestei fonoaudiologia. Só que como eu estudava para medicina, eu tinha um ritmo de estudo já bem intenso. Estudava 12 horas por dia, cursinho, chegava à noite, estudava mais um pouco. Eu passei em fonoaudiologia com uma certa tranquilidade, porque eu estava estudando para algo até um pouco mais concorrido. E aí eu passei e decidi, de novo, por medo, né? Decidi cursar. Então eu fiquei na USP Ribeirão durante um ano e meio, cursando fonoaudiologia, mas dentro do curso de fonoaudiologia eu não me encontrava. Eu via e eu ficava encafifada, porque eu falava, não é isso que eu quero,
não era aqui que eu era para estar. Eu queria estar na USP Ribeirão, mas não naquele curso. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. Por que que você está aqui? Por que que você não tentou? Por que que você desistiu? Por que que você não continuou? Até que um belo dia, passado 1 ano e meio de curso, eu cheguei para os meus pais e falei, eu quero desistir. E aí, para quem conhece um pouquinho, USP Ribeirão é uma faculdade muito renomada, uma faculdade pública, e para a gente chegar num ponto de falar eu quero desistir de um lugar onde muitos queriam estar, é muito difícil. É assim, não é Imagina. uma decisão simples, né? Não é uma decisão simples. Eu pensei muito, eu sofri, porque eu tinha feito alguns amigos ali, então não é tão simples, né? Você deixar alguma coisa para trás. E eu tenho muito isso, eu tenho uma certa dificuldade de desistir das coisas quando eu ponho uma coisa na cabeça. Então, para mim foi bem difícil. Mas meus pais disseram, falaram, não, se você quer desistir, você desiste agora. Porque se passar da metade do curso, a gente vai ficar pesando na sua consciência para você terminar. Eu falei, bom, então tá. Então se é para eu desistir, eu vou desistir. Desisti, voltei para o cursinho no dia seguinte. Fiquei mais 1 ano e meio no cursinho. Então, nessa trajetória foram 1 ano de cursinho, mais 1 ano e meio de outra graduação, então 2 anos e meio, mais 1 ano e meio de cursinho. Então foram 4 anos nessas idas e vindas, até que aos 23 eu passei. Continuei tentando e tal, passei. E assim, posso dizer que não teve sensação melhor até hoje do que houve um sim. Para aquilo que a gente Imagino. espera, né? E depois de tantos não seguidos, porque nessa trajetória aí de 4 anos eu prestei, sei lá, mais de 50 vestibulares, né? Então foi muita Imagino. coisa e muita coisa assim, para o corpo, para a mente. É duro você ouvir não, não, não repetidamente e você sabendo que você está dando o seu melhor, né? Não é uma coisa tão, tá de boa, tá tranquilo. Não é tranquilo, né? A gente sabe que não é. Envolve muita coisa, né? Durante todo esse percurso, muitas emoções e muito medo, né? Não é fácil mesmo, realmente. A gente se imagina assim no seu lugar, realmente não é. Não, com certeza. E assim, a gente ouve não da gente, a gente já tem essa autocobrança. E aí, quando você conversa, quem está nessa fase de vestibular sabe muito bem o que é essa conversa. Você chega em qualquer lugar, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: e aí, já passou? É. Né? Como se fosse uma corrida, Sim, como se muito fosse uma, fácil, né? né? E eu brinco que passar em qualquer curso de graduação ou atingir um sonho nunca é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Sim. Então você não pode queimar a largada logo de cara, né? Você tem que se preparar, tem que treinar sua mente, seu corpo, porque aqui a gente está falando de um estudo, né? Mas e quem tem um sonho físico mesmo, assim, Sim. de acontecer? A gente pode replicar isso, assim, que você está contando para tudo na nossa vida, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Que para nós, quando a gente deseja alguma coisa, seja mínima a máxima, né? Depende do teu sonho. O principal ali é o desejo. Mas quando a gente vai começar a entrar no campo da batalha, né? Que é o começar a fazer as coisas para chegar naquilo, vai surgir muitas coisas para impedir. E esse impedimento começa da nossa mente primeiro, não acreditando, duvidando, achando que não. Aí vem o ambiente externo, onde vem as pessoas já também falando, olhando daquele jeito, mas será? Mas é muito difícil. E tudo isso vai construindo uma coisa, é uma barreira mesmo, né? E aí eu sempre entro nessa, sabe? Porque eu vejo que para nós mulheres, eu sempre trago isso no campo feminino, mulher, porque assim, a mulher ela tem muitas habilidades, muitas capacidades de fazer coisas, né? E deixa eu só desativar aqui, senão vai ficar bem na tua cara. e, e às vezes eu falo assim, gente, a mulher tem tanta capacidade, tem tanto poder de fazer e ela não vê isso.
né? E quando eu falo na questão autoestima, na autoestima do poder mesmo, de você conseguir, de você avançar, de você não desistir de alguma coisa que você deseja, de você olhar mesmo diante de tanta coisa falando não, você ir lá e conseguir, e enfrentar, aliás, né? E na maioria das vezes, quando você enfrenta com toda essa garra, você vai ter um êxito. E pode ser que nem tem muito caso, às vezes que você fala, eu não tive um êxito. No seu caso, você conseguiu o êxito. Mas mesmo que você não tivesse conseguido, quantas coisas você aprendeu durante esse percurso? Né? Então, assim, eu falo que o importante da gente se olhar para nossa capacidade, para o nosso poder e acreditar em nós, mesmo que o mundo vá contra. Né? Então aí você está contando toda essa parte difícil, tudo que você fez né, para vencer tudo isso. Eu acredito muito que, eu acredito não, eu vejo isso na Camila agora, porque como você falou, conheço você, né, desde 2013, desde os 13. Essa mudança, eu acredito que você foi construindo durante todos esses nãos que você levou, todas essas dificuldades, todas essas decisões que você teve que tomar foram te fortalecendo, te amadurecendo, e você não se tornou só uma Camila, no caso profissional, mas como pessoa mesmo. Você se tornou uma pessoa mais empoderada. Eu acredito agora que quando surge um desafio, porque eu falo que os desafios eles são diários, né? A gente sempre tem desafio. Não é porque você passou que você não teve desafio. Eu acredito que foram desafios maiores até. Mas aí eu acredito que você pensava, né? Ah, mas se eu passei lá e agora, né? Você ganhou um poder ali para continuar. E é sobre isso, né? Sobre isso que a gente tem que trazer. Que às vezes a pessoa ela desiste porque ela acha que ela não é capaz, mas ela não percebe que isso é uma construção. Então agora é você, como que você se vê hoje, Camila, após todo esse percurso que você teve? Eu acredito que teve uma bagagem de aprendizado, de amadurecimento, né? Uma visão diferente para tudo, né? Hoje eu acho que assim, eu estava até pensando, né, sobre isso e falei, nossa, parece que foi tanta coisa em tão pouco tempo, né? Eu acho que eu me sinto hoje madura, sei lá, mais de uns 20 anos, assim. Sim, A graduação, ela traz, né, especificamente a que eu fiz, ela traz um amadurecimento meio que na marra, porque é um curso longo, né? São 6 anos. Mas eu acho que mais do que isso, você entra em contato com muitas histórias, assim. Entra em contato com os pacientes, com muitas histórias. O seu objeto de estudo ali são os corpos dos outros, né? Então, o que a pessoa tem mais de precioso, ela confia em você. Então, sim. assim, eu acho que esse amadurecimento, ele vem meio que na marra mesmo. E, assim, hoje eu me vejo muito mais madura e muito mais eu me aflijo menos com algumas coisas. Então, por Sim, exemplo, frustração, eu acho que isso faz parte da vida, né? A gente não tem como evitar a frustração, porque nem sempre as coisas vão sair da forma que a gente acha que deveriam ser, né? Mas a gente pode sofrer com a frustração ou olhar para ela e falar: bom, eu estou frustrada, beleza, mas o que que eu posso fazer para superar isso, para transpor esse obstáculo, né? Então, hoje eu me vejo muito mais assim, disposta a ter desafios, como você disse, passar foi o primeiro, né? Me manter na faculdade foi o segundo, porque é uma sim, faculdade difícil. Sair da faculdade é o terceiro, porque você fala, gente, está acabando o curso, e aí, como vai ser o pós? O que que eu vou fazer da vida depois que eu for formada? Porque não é sim. simplesmente vou trabalhar, mas aonde? Como? Com quem? Então, assim, questionamentos eu acho que é o que a gente mais faz durante a vida. E eles são saudáveis, porque eu acho que questionar e se questionar, se autorreflexão, assim, faz a gente crescer muito, né? Então, respondendo sua pergunta, eu acho que hoje eu me vejo muito mais disposta a transpor obstáculos e mais tolerante à frustração do que há alguns anos atrás. E eu acho interessante você ter falado sobre isso, né? Porque eu também já passei por muitas coisas, né? Que me mostraram que realmente nós temos essa capacidade de ressignificar, de
de vencer esses desafios de uma forma com bravura mesmo, né? E olhar para trás e ver que a gente passou. E é que nem eu sempre falo às vezes também, a mesma coisa que você falou. Hoje eu olho as coisas com mais leveza. Então eu vejo às vezes pessoas sofrendo tanto por alguma coisa, eu falo, nossa, aí eu penso, mas foi graças a tudo que eu passei lá atrás que me fizeram hoje ter uma visão diferente. E às vezes eu quero abrir a mente da pessoa e falar, gente, não precisa se preocupar não, olha, tenha mais leveza. Mas aí eu falo, Dani, é uma coisa que a pessoa vai aprendendo, ela vai conquistando aos poucos diante dos desafios que ela vai enfrentando. Então, o que eu sempre trago aqui, quando eu falo, né, tô começando a falar nesse canal faz pouco tempo até, por tanta coisa que eu gostaria de estar falando, né, eu acho que eu falei muito mais e falo mais no offline, é que tudo tem uma construção. Eu vejo muito, às vezes, as mulheres, eu falo mulheres porque é o público que eu mais atendo, mas no geral mesmo, que às vezes quer resolver tudo no momento, e às vezes não consegue, se frustra, como você falou, a frustração faz parte, mas desiste, porque acha que não é capaz, acha que não é para ela, acha que, ai. E a gente traz aqui que assim, é conforme você vai enfrentando, você vai dando um passinho de cada vez, e o mais importante, não desistir, acreditar e ver que tudo que você está passando de desafio, de dificuldade, está te moldando, te amadurecendo para desafios maiores que virão. Então eu sempre costumo dizer que, enquanto a gente respira, nós vamos ter desafio. E tudo bem, e ótimo, porque a hora que não tiver mais, já está pronto para, né? Pra gente estar para quê? E eu não é o que a gente quer. Então, a vida não é fácil, né? Que nem eu que trabalho lá no salão e vejo às vezes as mulheres, elas acham que o cabelo tem que acordar perfeito. E eu sempre falo, gente, não, a vida também não é assim. Não existe história perfeita, não existe nada perfeito. E quando a gente olha uma mulher que conseguiu, uma mulher que está ali, né, ela passa no semblante, na postura que ela tem autoestima, que ela tem né, que ela é empoderada, é por conta desse trajeto, dessa história, dessas coisas que ela foi construindo durante todo esse caminho, dos nãos que ela suportou, enfrentou, ressignificou. Né? Então, eu sempre falo que para nós, principalmente nós mulheres, que temos uma tendência de absorção emocional muito grande, que a gente tem que aprender a dissolver isso, né? Que a gente tem que aprender a se reconhecer, né? Entender quais são as nossas fraquezas, mas se apegar no que a gente tem de valor, o que a gente tem de virtude, o que a gente tem de força, e ver isso como uma alavanca. Porque é isso que faz com que a gente consiga enfrentar tudo, né? Porque a gente sabe que por a gente ter várias, né? Eu falo que a mulher tem capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que por outro lado, a gente fica meio perdidona, né? Ai meu Deus, e aí é tanta confusão que a gente enlouquece, né? A gente vê muitas pessoas enlouquecendo e de fato mesmo enlouquecendo, adoecendo. Que nem eu vejo, né? Você agora que está trabalhando diretamente com isso, eu acredito que você, com o teu amadurecimento, você vê que tem muita gente às vezes que adoece e a doença ela começa às vezes um pouco emocional, né? Por essa, ela vai meio que morrendo aos poucos de uma forma emocional e aí aquilo reflete no físico e aí entra, né, a parte de medicina para cuidar. Então eu sempre gosto de falar sobre isso, sobre a gente cuidar um pouco do nosso do que está aqui dentro, acreditando um pouco mais em nós, né? E você é um exemplo disso. Era menina nova quando começou, né? Jovem, mas não desistiu, enfrentou tudo que precisou ser enfrentado, foi amadurecendo ao longo desse tempo e continua nos seus desafios até hoje e vai continuar até mais, porque eu sempre falo assim que quando a gente está naquele ponto que para nós já não tem mais desafio, a gente meio que fica assim, ai, mas e agora, o que que eu quero, né? Você vai sempre avançando um pouquinho mais, não é? Aí quando você entra no danado do desafio, você fala, meu Deus, por que eu entrei nesse danado? Eu não podia ter ficado lá atrás. Mas o lá atrás já estava meio assim, né? Então, às vezes, assim, naturalmente as mulheres buscam isso, e aí quando elas estão dentro do desafio, elas ficam perdidas, não sabem como lidar. Então a gente traz isso. Entendi. Lidar como? Não desistindo, né? Enfrentando, tentando olhar de uma forma mais leve para tudo, né? E é sempre assim, constância, né, Camila? É constância, fazer, tentar tirar o lado bom, mesmo que seja das dores, né?
E é Com isso que você tem trazido aqui. E o que que você, assim, se fosse dar um conselho, né? Vamos falar agora, se você fosse dar um conselho para quem está começando ou para quem está no momento difícil, né? Eu sei que você, às vezes, não sei o que que você vai, mas assim, o que você poderia falar para poder motivar mesmo e que foi uma lição sua que você diria para alguém? Eu acho que assim, um conselho que se eu pudesse dar para alguém hoje é: antes de ser para os outros, seja para você, né? Então, se você tem um sonho, se você, enfim, quer chegar em algum lugar, não faça isso esperando a aprovação dos outros. Faça isso esperando a sua própria aprovação, né? Porque é sobre isso, a gente está falando sobre autoestima, e a autoestima ela passa por vários lugares. Ela passa por uma autoavaliação, uma autocompaixão, então você conseguir se perdoar também quando você erra, né? A Sim, gente tem costume de entender o perfeccionismo muitas vezes como uma característica positiva, mas em alguns momentos o perfeccionismo pode ser bastante negativo, porque ele pode trazer consigo uma autocobrança absurda, né? Que não tem corpo que aguente isso depois. Então, sim, assim, hoje o conselho que eu daria é: perdoe o seu passado. Então, assim, se sim, você tem uma coisa lá atrás que você não conseguiu fazer, ok, mas isso ficou no passado e passado não tem esse nome à toa, né? sim. Daqui pra frente. Então, se você não conseguiu lá atrás, vai daqui pra frente. Daqui pra frente vai ser diferente. Você teve uma bagagem, né? E você E sabe assim, que eu sempre falo, só complementando, né? Desculpa até cortar, mas senão depois a gente sai do fio da meada. Em relação ao perdão, né? E, às vezes a gente acha que o perdão é perdoar alguém, né? Muitas vezes, é difícil às vezes, a pessoa fez alguma coisa, eu não vou perdoar. Mas como você trouxe aqui, o perdão é pessoal, é se perdoar. Que eu acho que às vezes não sei se é o mais difícil, talvez seja, mas é o que as pessoas às vezes não olham, elas acham que é só perdoar o outro. Alguém fez alguma coisa, perdoar o outro. Não. Começa, como você falou, por você. Se perdoar. Às vezes é difícil, a gente tem que realmente lutar para que a gente consiga se perdoar. Então, foi até legal você trazer isso, porque eu sempre falo sobre isso, e eu acho que é uma das principais coisas para a gente limpar realmente tudo aquilo que pesa, para que a gente consiga, né? Consiga dar o próximo passo. com certeza. Eu acho assim, esse tema de autoestima e tudo mais é um tema que ele permeia vários aspectos, e eu acho que quando a gente fala, quando a gente se propõe a dizer algo, a gente sempre faz um recorte, né? A gente nunca fala por todos e nem na pele de outras pessoas. A gente fala pela gente, a gente fala através de um recorte de gênero, de idade, de classe social, de profissão. A gente fala de uma maneira recortada, né? Então, assim, eu acho que autoestima é uma coisa que eu tento trazer nas consultas, em especial para o público feminino, porque a gente observa que o público feminino é mais afetado por Sim, por a baixa autoestima, no caso, baixo. do público masculino. Então, assim, eu tento trazer nas consultas esse tipo de aspecto e tudo mais, esse tal de empoderamento, né, que todo mundo fala, Sim. mas muito mais focado no público feminino, com certeza, né? Então, assim, Eu gosto bastante, né? Inclusive, estou até trazendo bastante assunto, bastante gente para falar sobre isso. O que eu tenho percebido durante esses 20 anos mesmo trabalhando com mulheres, eu acredito que você agora está podendo ver isso. As mulheres, elas associam, gente, é uma coisa assim que às vezes é simples, mas tem um significado muito grande por trás. Elas associam a autoestima com beleza, beleza física. E pior, beleza física padrão, padrão comercial. Então a gente sabe que o padrão comercial instituído, né, que foi criado pela mídia, pelos grandes ali que querem dominar, é um padrão comercial, um padrão vendável, que quer vender coisas, quer vender imagem, vender tudo. E aí as mulheres elas querem se enquadrar.
E claro que, como você falou, nós somos únicas, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua beleza. O que é bonito para mim, às vezes não é para você. Então, padrão, se você tenta entrar num padrão, nunca vai encaixar. Nunca vai. Então, o que eu tento trazer aqui, quero trazer, é mudar essa perspectiva. É você olhar a autoestima de dentro, não por fora. Porque as pessoas, elas olham a autoestima por fora. É muito comum você ver a palavra autoestima, o tema autoestima relacionado ao quê? A produtos, a vendas, a beleza, a salão, a tudo mais. E isso é muito além, é muito grandioso. E eu sempre falo que a mulher, ela é o segredo para mudar, né? Mudar o mundo. E quando eu falo essa palavra mundo, às vezes eu até tomo um pouco de cuidado, mas eu falo com um pouco de ênfase, porque agora que eu sou mãe, né, eu percebo que assim, a mulher ela tem um dom incrível, que é o quê? Gerar uma vida. Então foi dado a ela o dom de gerar uma vida. Então, e quando a gente gera essa vida, a gente gera dentro da barriga, até nascer, mas depois a gente tem o cuidado de levar essa vida para o mundo através da nossa orientação, dos nossos cuidados. E se você é uma mulher que tem uma distorção da autoestima, você vai passar insegurança para essa criança. E a gente aprende que a autoestima ela vem de berço, ela vem da forma como você cuida, como você trata, né? E não tem nada a ver com beleza, né? Então eu gosto de trazer essa outra, né, essa outra visão para que as mulheres entendam de uma forma consciente hoje que elas possam olhar mais para elas. E quando às vezes a gente fala olhar para você, fica um pouco, né, genérico, tipo, ah, como olhar para mim, né? Mas é olhar os seus valores, olhar isso como você acabou de dizer, né? O tanto que você percorreu para conquistar uma coisa que você lá quando criança tinha um sonho, as dificuldades que você não parou em nenhum momento e ficou se comparando, talvez bem subliminar se comparou, ah, eu não sou tão assim, tão assado, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não foi isso que fez a diferença na Camila. O que fez a diferença foi o que estava dentro, foi essa coragem, como você disse ali, quando eu tomo uma decisão eu tenho dificuldade em voltar atrás. Então, você tem esse valor dentro de você, com certeza foi passado pela tua mãe, pelo teu pai, e a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Mas se você pega uma mulher, por exemplo, que é frágil, que se sente frágil, né? Porque acha que não se encaixa dentro de um padrão, ela vai transmitir isso dentro das ações, dentro de tudo nela. E isso vai refletir na vida dela, na vida da família, enfim. A gente sabe que isso reflete em tudo, né? Seja no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, enfim. Então, por isso que eu gosto muito de trazer isso. E você falando tudo isso, você, na verdade, está afirmando o que eu geralmente já falo aqui dentro do meu canal. E eu gosto muito de dar ênfase, porque às vezes a pessoa tem que ouvir mais de uma vez para entender, né? E às vezes de pessoas diferentes, né? De pessoas De diferentes. ângulos diferentes. E aí Sim, você falando sobre autoestima começar desde criança, e eu até estava pensando sobre isso, né? Quando o tema foi sugerido, eu até estava refletindo sobre isso e eu falei, nossa, como a gente percebe na prática clínica também, mas assim, você talvez mais de perto, né? Como a gente percebe que a autoestima ela está associada a valores, ela está associada a crenças, não sim, simplesmente você ter autoestima, porque a autoestima ela não surge do nada, né? Ela é não. construída. Então ela é construída desde a primeira infância, com reforços positivos, seja do pai, do cuidador, de quem fica com a criança. Então, quando a criança erra, não bater, não gritar, Sim, mas ir lá e ajudar a corrigir, né? Uma crítica construtiva desde criança ajuda a reforçar uma autoestima, né? sim, Então a gente observa que muitas adolescentes, muitos adultos têm uma autoestima abalada e quando a gente conversa, tenta esmiuçar um pouquinho mais o passado, a gente vê que era uma criança que, assim, não estou dizendo para não darem broncas nos filhos, né? Eu não sim, tenho filhos, mas a gente precisa muitas vezes impor limites, mas impor limite é diferente de tolher a liberdade da criança. sim, É diferente de você não deixar a criança experimentar, não deixar a criança cair para ela aprender que ela pode levantar, sim, né? Então, assim,
Isso falando de uma criança, mas, por exemplo, no caso de um adulto, você não deve tolher a liberdade dessa pessoa. Então, assim, se ela tá afim de fazer uma coisa, a não ser que essa coisa seja muito perigosa, mas se for uma coisa tranquila, deixa fazer. Se cortar o dedo, se machucar, paciência, ela vai aprender que aquilo dói, que aquilo machuca. Sim. E ela não vai repetir, se for o caso, né? Então, E às essa vezes a questão gente de mesmo, autoestima. sabe? É que nesse ponto que você está falando, eu acho que às vezes a gente mesmo, porque eu falo isso, sabe, Camila, porque eu até estava esse dia comentando com a minha irmã, né? Eu fui criada, né, no sítio, minha mãe muito rígida. A minha mãe tem assim, os padrões delas, que foram ótimos para criar os filhos e tudo mais, só que as crenças que ela tinha, que ela passou para nós, eram crenças limitantes ali. E eram umas crenças para aquele mundo que a gente vivia lá no sítio, né? Quando a gente veio para a cidade, a minha irmã, se ela estiver assistindo, ela vai concordar com isso. A gente viu aqui um mundo totalmente diferente, um monte de outras coisas. E na época, uma crença que ela colocou, né, para nós, era que a gente tinha, como a gente era meninas de família, a gente tinha que casar com o primeiro rapaz ali que a gente gostasse, tal, e só com aquele. Nada de ficar, né? E beleza, né? Nós, como éramos filhas bem ri, a gente foi ali e deu certo. Só que ela não me falou o que fazer depois, se acaso acontecesse de uma separação ou de uma, no meu caso, que foi uma morte, né? Meu marido faleceu. E aí? E eu tinha aquela crença de, meu Deus, e agora, né? Porque assim, depois que você supera, que eu superei o luto, as pessoas falando, ah, você é nova ainda, tem chance de conhecer outra pessoa. E é totalmente normal. Quando eu ouvia isso, logo quando ele acabou de morrer, não era normal, porque eu não queria. Mas depois que você já passou luto, você já está se sentindo bem, você realmente vê que é normal as pessoas se reencaixarem, se recolocarem no mundo de novo. Mas eu falava, não, mas como assim? Minha mãe falou que era só com aquele, mas eu pensava, Dani, mas aquele faleceu e agora? E assim, hoje eu trago isso para mim mesma, eu falo, Dani, como você sofreu por uma coisa que é simples se a gente for ver, mas para mim não era. Então eu percebo que às vezes são crenças que é imposta na vida da gente, que quando a gente tenta mudar, né, de lado, a gente fala, meu Deus, como assim? Então às vezes essa tentativa de conhecer algo diferente, de conhecer algo novo, é para nós mesmos. Você sabe que eu ouvi, como eu tenho estudado muitas vezes eu ouço tanta gente falando que eu não lembro exatamente quem me falou. Mas a pessoa me falou assim, que quando a gente, nós seres humanos, a gente está no mundo aqui para quê? Ter uma vida de amor, uma vida plena de felicidade. E quando a gente impede que isso aconteça, a gente está, é como se a gente estivesse se matando aos poucos. Então, muitas vezes a gente tem que enfrentar uma crença. A gente acha, ah, não vou fazer isso porque, ai, não. Mas será que não mesmo? Ou é porque é uma crença que você acha que não? Né? No fundo você gostaria, mas tem medo porque acha que é errado. Então, às vezes o desafio é nós, né? A gente tentar ir lá e fazer. Ah, não era aquilo que eu queria, então tá bom, volta. Então, assim, é importante esse avanço para a gente ir se fortalecendo. Às vezes você fica muito fechada no seu mundo, infeliz, achando que o mundo é uma porcaria, achando que nada mais tem jeito. E na verdade é só uma mudança de olhar. Quando você sai fora da caixinha, olha com um ângulo diferente, você fala, uau, tem um outro lado aqui. Só que daí, quando você olha para esse lado, você fala, meu Deus, mas como assim, né? É que nem você pegar um passarinho que está preso e soltar. Você sabe que eu tinha, né, lá no salão, gaiola com passarinho. E eu fiquei, ai meu Deus, aquela coisa de querer soltar ele. E um dia eu abri a porta e falei, filho, vai. E ele foi. Ali voou. E no outro dia ele voltou, sabe? E é que nem a gente, sabe? A gente às vezes tá preso e a gente tem um mundo ali fora, a gente fica com medo, porque a gente tá acostumado com essa gaiolinha. Só que a gente tem que avançar, porque é isso às vezes que vai trazer para você esse amadurecimento, esse fortalecimento, mostrar para você que, que você é capaz, né? Então é importante sair fora da caixinha e descobrir novas coisas, né? Falando como você trouxe ali sobre criança, é exatamente isso que eu vejo com o Aquiles, que agora eu tenho um filho e eu consigo ver de perto, né? Esses dias mesmo foi até engraçado, porque lá no salão tem um degrau bem alto. E a Marina, que me ajuda a cuidar dele, ela fica, ai meu Deus, ele vai cair. E eu, como estudei psicologia, a gente sabe como a gente tem que direcionar, né? Que a gente tem que, assim,
Não é você deixar a criança fazer o que ela quer, muito pelo contrário. É o pai e a mãe que direciona, mas direciona, explica, mostra o caminho, né? E não deixa a criança fazer o que ela quer. E eu observei e falei, e fui falando para ele, filho, calma, ó, cuidado. Agora faz isso, ó, agora faz aquilo, ó, senta. E ele foi aos poucos seguindo o que eu estava falando e ele conseguiu descer o degrau. Entende? Então, assim, o que eu percebi ali? Que não precisa logo falar, não, não faz. Não, calma, peraí, né? Vamos com calma e ver o que eu posso fazer para orientar para que ele consiga fazer sozinho, para que ele ganhe essa autonomia. Então, quando a gente faz isso desde pequenininho com os nossos filhos, ele vai crescendo, óbvio, com uma autoestima muito maior. Não vai ser aquela perfeição? Claro que não. O ser humano sempre tem os desafios. Por mais que você faz, sempre vai ter. Mas ele vai ter uma bagagem de coisas que ele foi conseguindo ao longo do tempo e que agora ele vai conseguir também. E é que nem eu sempre trago, né? Ah, mas e agora, Dani, que eu já tô velha, não tem mais jeito? A gente sempre fala isso, né? Ah, mas agora eu já sou mais velha, pra mim não tem mais jeito. Gente, enquanto respira tem jeito. Enquanto respira tem solução. Não é você lá também? Na medicina não é assim? Enquanto tá respirando, tem jeito. A hora que parou de respirar é que não tem mais jeito. Eu Então, sempre falo, não é? gente, bola deu da primeira pergunta, mas Tá, assim, não. não desiste. Então o ponto é sempre esse, não desistir. Insistir e acreditar que é possível, né? Eu acho que o que falta, eu falo que às vezes o que falta na mulher é essa motivação de alguém ir lá e falar: você consegue. Eu sempre falo isso, que nem lá no salão, antes de estar aqui falando com vocês, eu sempre praticava isso e aplicava isso nas próprios clientes mesmo. Porque pra mim não bastava só cuidar do cabelo, sabe? Por isso até que eu tô aqui no online trazendo todo esse conteúdo, tudo isso, porque eu ficava, meu Deus, mas não é só cuidar da cara, não é só cuidar do rosto. A gente tem que cuidar lá dentro, porque eu via que o cuidar da beleza era uma transformação momentânea. A mulher ia lá, fazia o cabelo, se sentia bonita e tá. Mas e depois, quando ela lavava o cabelo? E na ansiedade, ela já até falava, ai meu Deus, na hora que eu lavar vai ficar horrível. Então eu falava, gente, não é assim. Né? Hã? Como lidar com a frustração? Na hora que Isso. o beleza que a Cinderela desmonta, Sim. como E aí eu faz? falava, gente, eu preciso, sabe, de uma forma vir falar que não é só isso. A gente tem, sabe, tem um interior ali, tem um valor, tem uma beleza. E essa beleza, ela se externaliza, né? Fica externo. E aí, muitas vezes, mesmo você não seguindo padrão, que acontece com a maioria das mulheres que têm autoestima, elas se acham lindas. Sabe que essa semana foi até uma cliente que eu falei, gente, eu vou falar isso porque eu achei tão bacana. Eu falei para ela, falei, Cris, isso é porque você tem autoestima. Foi muito até engraçado. Ela falou, Dani, eu lembro que eu vim aqui fazer uma escova que eu ia num evento. Ela ia num evento em São Paulo. Só que naquela semana em São Paulo teve garoa, choveu. E ela falou, eu cheguei lá muito cedo, fui passear lá na 25 e tomei uma garoa. E ela tinha convidado a amiga que estava junto com ela para tomar banho com ela lá no apartamento. E quando a amiga saiu, né, se arrumou, falou, Cris, você não vai lavar seu cabelo? Ela falou, não, eu fiz até escova pra vir. Ela falou, nossa, né? Olhou com aquela cara, tipo, o cabelo não tava legal. E ela falou, ah, Dani, mas ó, não tinha secador. Eu já tinha feito escova. Eu ia deixar de ir no evento por causa do meu cabelo? Eu fui. Eu falei, exatamente é isso que a mulher com autoestima. Independente se a amiga falou que não tava legal. Independente se realmente às vezes não tava, né? Porque tava arrepiadinho, talvez. O cabelo dela é fino. Mas ela foi, ela enfrentou, fez o que tinha que fazer. Com certeza adorou, né, o evento que ela foi lá. E entende? Então é isso que é sobre isso que a gente quer, que eu quero falar. É sobre essa coisa que você tem dentro de você que não é uma beleza externa que vai fazer a diferença. É claro que eu sempre falo, né, que autoestima é combustível. Nós mulheres, a gente precisa desse cuidado. Porque o que eu percebo também é o que muitas mulheres que às vezes por não estar feliz, por achar que a vida tá horrível, uma droga, aí ela meio que abandona, né? Joga a toalha e abandona. Ela não se cuida, aí ela não se olha mais. Aí ela deixa, né? Ah, vamos levar até onde vai. E essa falta desse cuidado básico que seria, vai deixando ela mais depressiva, mais chateada com ela mesma. Ela vai cada vez menos se olhando no espelho, cada vez menos. E aí, como ela vai se sentindo cada vez mais triste, chateada, ela acaba vendo isso nas pessoas, porque quando a pessoa olha pra ela, ela acha que a pessoa tá olhando porque ela não tá legal, porque isso tá assim, porque assim tá assim, entende? Então eu falo que nada mais
é o reflexo do que está nela. Então, por isso que é importante a gente se cuidar, a gente ter os cuidados básicos, se olhar no espelho e ver o que pode melhorar. Porque beleza não é padrão, beleza é única. Então, o que que você pode melhorar para você se sentir melhor? Mas sem seguir padrões, porque a gente nunca vai conseguir se encaixar num padrão. Ainda mais agora, a gente que tem filtro. Eu falo, gente, abandona. Se você for, você vai morrer depressiva. Até as famosas, eu falo que, gente, olha, eu posso apostar que tem muita famosa que morre de depressão quando se olha no espelho. Porque até eu vi uma matéria essa semana que eu achei muito inusitado. Que eu acho que nos Estados Unidos está sendo mensurado agora o tanto de filtro que as mulheres usam nas redes sociais. Porque, gente, é muito incrível. As pessoas usam tanto filtro que se torna outra pessoa. Então, assim, para as redes sociais é bacana, mas ó, a realidade não é essa. Então a gente tem que ter essa noção, trazer isso, para que as mulheres vejam que elas são comuns. Nós somos mulheres comuns. O que faz a gente estar aqui falando, né? O que faz você ali hoje médica, é porque você enfrentou um desafio, é porque você acreditou em você, é porque você não ficou olhando para os outros, né? O que eles falavam, opiniões. Você não foi no que era mais fácil, você foi naquilo que você queria, né? Então eu falo que é sobre isso. A autoestima é sobre isso. Não é, Camila? Com certeza. E aí, enquanto você falava, eu estava aqui pensando que E aí que eu existe falo um muito, tempo né? Ai, meu livre. Deus, quando eu começo a falar, não Fique para. tranquila. Me veio várias ideias aqui, eu estava até pensando por qual delas eu ia começar. É. Que tem um livro que eu gosto bastante, que eu acho que fica de dica de leitura, até depois, se você quiser deixar no seu perfil e tal, chama O Mito da Beleza, da Naomi Legal. Wolf, Wolf Vou com marcar. W. Vou até marcar aqui, porque sabe que a minha cabeça, bem, é complicado. O mito da beleza? O Mito da Beleza, Naomi Wolf. E esse livro fala justamente sobre isso, sobre não seguir padrões, né? Mas É. assim, o fato de a gente não seguir padrões, ele se torna muito difícil num mundo muito instagramável. Sim, Então, onde tá tudo instagramável, tá tudo lindo, perfeito, colorido, com a luz correta, né? Para eu chegar hoje e sim, conversar com vocês, eu tava sem maquiagem, eu perdi ali uns 10, 15 minutinhos, eu passei maquiagem. Meu cabelo sim, é enrolado, ele não fica assim o dia todo, o tempo todo. Tem dia que ele fica preso num birote o dia inteiro, né? sim. Então, assim, para chegar aqui e aparecer assim, plena, a gente não foi se produzindo, né? Gastou um Eu tô tempinho com... ali, né? Exato, eu tô com uma luz artificial aqui para não fazer Sim. sombra. Então, Ah, assim, eu não tô, hein? Tô ninguém fazendo sombra. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a dividir, né? A separar o que é Sim, instagramável do que é real. As pessoas têm momentos tristes. É óbvio que no Instagram ninguém vai mostrar isso. Porque isso não vende. Pelo simples fato sim, de que isso não vende. E as sim, pessoas, via de regra, usam o Instagram como uma forma de propagar algo. Um porquê, um produto, um trabalho. Então, você vai sim. mostrar coisa feia e triste no Instagram? Gente, pelo amor, não, né? Então, Mas você assim, sabe, Camila, que eu estava até refletindo que hoje, antes também de vir, eu fiquei pensando exatamente sobre isso que você falou. Você sabe que uma vez eu vi uma pessoa falando que sobre agrotóxicos nos alimentos e que muitos agrotóxicos acabam tendo problemas para a saúde e tudo mais. Só que aí a pessoa falou assim, só que, gente, vocês já repararam que quando você vai na feira, se a batata tá feia, você não compra? Se o alface é pequeno, você não leva? E eu me peguei é o muitas filtro, né? vezes, e eu me peguei muitas vezes escolhendo a bendita da batata e da alface e não pegando as pequenas. Eu falei, Dani, olha só eu filtrando. Você percebe que a gente tem esse hábito. Do que é feio a gente não vê, o que é bonito a gente acha legal. Então faz É um parte, filtro, né? é um Sim, filtro. E é um mundo assim, outra fictício, coisa né? que eu estava raciocinando, que a gente falou assim, ah, mas você acha que autoestima é só beleza física, né? E não, com certeza não, né? A beleza física é um reflexo do que está dentro. Você Sim, externaliza através da beleza física o que você tem dentro.
Então, se o dentro tá bagunçado, tá quebrado, dificilmente você vai conseguir externalizar isso de uma forma adequada. Sim, Então, o autocuidado acaba ficando prejudicado. E aí eu estava até pensando que o autocuidado é um dos fatores que a gente, como médico, observa no paciente quando o paciente chega para a gente, principalmente nos casos de depressão. Porque o autocuidado é o primeiro que fica prejudicado nesses casos. sim. Eu atendi recentemente uma paciente que chegou num quadro depressivo bastante exacerbado e tudo mais, precisaria da medicação. A gente entrou com a medicação. E no primeira consulta eu lembro que ela me olhava com um olhar vazio, assim. Ela olhava para mim como se ela estivesse olhando para o nada. Parecia que não tinha perspectiva. E aí a gente entrou com a medicação, fomos fazendo as consultas subsequentes. E aí, 2 meses depois, ela entrou no meu consultório com o cabelo renovado, com o corte feito, Sim. luzes, uma roupa colorida. Eu falei, meu Deus, O que o que aconteceu? foi que aconteceu aqui, né? Aí ela falou, nossa, eu tô me sentindo muito bem, a medicação fez o efeito que a gente esperava, e eu tô me sentindo ótima, ai, eu tive até ânimo de ir lá e de me cuidar e tal. Então, a beleza exterior, que é o que a gente trata aqui, até por você trabalhar com a beleza exterior, né? Sim, também. Também, exatamente. Então, assim, eu acho que. Lembra uma frase antigamente que falavam muito? Uma mulher com batom novo é capaz de conquistar o mundo. Sim. Mas aí eu fico pensando que quem não usa batom não conquista, né? É. Então, É. assim, o padrão, ele não pode ser seguido a ferro e fogo. Não. Então, e essa frase certamente foi criada por uma vendedora de produtos de beleza, De certamente. batom, com certeza. De batom, ou de Sim, cosmético, ou de sim, quaisquer outros produtos para beleza, porque é o tipo de frase que você não pode falar por aí, porque é quase sim, uma heresia, sim, né? Então, assim, eu entendo que você precisa, assim, os padrões existem, mas cabe a você olhar em quais deles você gostaria até de se encaixar. sim, Porque quando você se encaixa em alguns padrões, você tem aquele sentimento de pertencimento, né, de fazer parte de alguma coisa, de um sim, grupo. E às vezes aquele pertencimento te faz sentir bem. E tá tudo sim. bem com isso. Agora, Claro, quando eu você, acho que é super, né? super, super, assim, que nem eu, às vezes eu converso com, até teve uma pessoa que eu convidei, né, para estar aqui com a gente, que eu também acredito que ela vai agregar. Ela, mas como que eu vou falar de autoestima se eu já fiz plástica disso, plástica daquilo? Eu falei, então isso é autoestima. É você reconhecer que você gostaria de fazer uma coisa para melhorar você. Sabe? E que não fala assim, gente, isso é. Eu não sou contra fazer. Ah, você tem que dar, nossa, totalmente pura. Embora tem, né, uma leva agora de pessoas que criam, né, querem levar essa leva ali do naturalista, tudo mais. Eu acho que o que te faz bem, o importante é o que você tá feliz. Isso que é o importante, é ser feliz. O que você não pode é viver escrava. Se você se reconheceu, que nem eu mesmo, ó, eu fiz orelha de abano, porque eu tinha orelha de abana. E aquilo, assim, durante a minha adolescência inteira, eu fui super depressiva por conta disso. Aí eu vi que tinha lá como eu fazia a cirurgia, eu fui lá e fiz e amei, me tornei uma outra pessoa depois disso. Então, assim, é claro que se tem alguma coisa que você quer fazer para melhorar e se sentir melhor, beleza, mas o que você não pode é se ancorar isso. E, ai, tô querendo mudar sempre porque eu. Não. Se você tá querendo mudar tudo, é porque alguma coisa ali dentro não tá alinhado, né? Ou dar um ajuste. Eu acho que faz parte da beleza feminina, faz parte da vaidade feminina esse cuidado, né? Só que, voltando um pouquinho sobre a depressão que você citou ali dessa pessoa, o que eu percebo também, que eu já passei por quadro depressivo, já convivi com pessoas de quadro depressivo grave, quando a gente está em depressão, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é se alimentar e se cuidar. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a vida, sabe? É, Se você for pegar uma planta, por exemplo, né? Pega lá uma plantinha e põe lá no teu jardim. Se você não alimenta ela com a água e não cuida, né? Cortando os matinhos, ela vai morrer ali, porque para a vida é o que? É o cuidado, né?
e o alimento. Então, quando a gente está em quadro depressivo, a gente não perde a vontade, né? É como se fosse uma coisa mais óbvia do mundo não cuidar, não tomar banho. É muito comum quem está depressivo não tomar banho. Então, às vezes, a gente está falando com pessoas que estão no estado depressivo. E aí, eu entro sempre assim. Eu vejo pela minha história, quando eu estava no estado depressivo, quando meu marido morreu, eu não tinha vontade de comer mesmo. Bom, cuidar é a hora óbvio que não. Mas eu falo do comer. Dava ânsia quando eu ia pôr comida na minha boca. Eu falo, gente, é muito típico da pessoa que não quer viver, né? Porque você não quer viver, você não come, vai morrer. Só que eu tinha consciência de que eu precisava, porque senão eu ia adoecer e ia causar outro problema. Então eu sempre falo que quando a gente é adulto, não se tratando de uma criança que não tem ainda noção, você é adulto, você tem que tomar consciência do ponto que você está. Eu tô mal, num estado de depressão, existem muitas pessoas em estado de depressivos, leves, às vezes moderados, às vezes mais graves. Então você tem que tomar consciência do estado que você está e ter consciência de que você precisa fazer alguma coisa. Então aí, o que eu pensava? Eu não queria comer nada, mas eu tinha que comer alguma coisa. O que era mais importante eu comer? Era comer um legumes ou uma carne? Meu conhecimento ali, eu falava, se eu comer pelo menos uma carninha, é mais resistente, não vou conseguir comer tudo. Eu dava lá dois pedacinhos, já era alguma coisa. E à medida que você vai se alimentando, você vai fortalecendo o teu físico, você vai ganhando mais força física mesmo para conseguir raciocinar direito e tomar as novas atitudes que a gente precisa para a vida. Então eu sempre falo que quando você está num momento, porque às vezes, sabe, Camila, eu me pego, e já comentei isso, como eu fiz psicologia, né, tô me graduando ainda, mas eu já fiz aquela base, as pessoas que mais precisam, muitas vezes, não estão lá, né? Então eu sempre falo que quando você pega alguém, ou quando você mesmo tá nesse momento de tipo, eu não quero fazer mais nada, ai, agora é só morrer, esperar a vida, tem que se forçar, tem que, tem que dar o primeiro passo, tem que pensar ou buscar uma ajuda, seja buscar às vezes uma ajuda, seja às vezes fazer alguma coisinha que você ali no fundinho sabe que precisa tomar aquela atitude e que às vezes se procrastina, né? Não quer fazer porque, ai. Então às vezes a gente tem que meio que empurrar, meio na marra, meio na força, né? Você não, baseado na sua experiência ali de paciente também, você não percebe que muita gente às vezes precisa dar uma alavancada ali no base? Com certeza. E assim, às vezes, uma coisa que eu tenho aprendido nesses 2 anos e 2 meses de prática, né, é que o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio, para mim, pode e não, na maioria das vezes, não é o óbvio para você. Então, a gente precisa, para ter uma comunicação efetiva, a gente precisa dizer, a gente precisa verbalizar. E eu percebo que, por exemplo, tocando mais nesse assunto da depressão, muitas vezes a depressão ela afeta inclusive a capacidade dessa pessoa de nomear emoções. Então você pergunta como a pessoa tá, ela fala bem, mal, mais ou menos. Ela não consegue categorizar a emoção dela, né? Então, assim, eu entendo que a autoestima ela também passa por esse lugar de você conseguir categorizar as suas emoções, por Sim, esse lugar de você conseguir impor limites para as coisas, de você se querer tão bem a ponto de falar isso não é bom para mim, então aqui é meu limite. sim, Então, daqui para frente eu não vou, quem quiser que vá, mas eu vou ficar. sim, Porque quando você consegue categorizar isso, então, por exemplo, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei angustiado, você consegue entender e administrar essa emoção de uma forma que você consiga impor limites, muitas sim, vezes, né? Porque essas emoções que, não digo nem emoções negativas, mas essas emoções que são desconfortáveis, elas também fazem a gente sair da zona de conforto. Então, eu tenho sim, certeza que todo mundo que um dia conseguiu alguma coisa foi porque lá atrás teve uma emoção que gerou um desconforto, e esse desconforto gerou um salto, gerou um progresso, sim. né? Na verdade, é sempre baseado nisso que a gente acaba tendo as nossas grandes transformações, né? A gente sabe que
Tem até ditado que fala, né, com os problemas que a gente amadurece e que a gente cresce, né? E esse desconforto geralmente é o que faz você sair da sua zona de conforto ali, tomar decisões, tomar atitudes, fazer coisas. Então, assim, o que eu gosto muito também de trazer, porque tem muitas mulheres que sofrem abusos emocionais, abusos físicos, porque às vezes fica aceitando tudo, né? Eu fiz a psicologia, gente, eu aprendi muito, foi um divisor de águas para mim. Eu entendi tanta coisa, tanta coisa. A mulher, eu até queria falar isso, a gente está quase terminando, porque eu acho que é uma mensagem muito boa, sabe? Muito importante que vai agregar valor. As mulheres, antigamente, elas eram presas, né, num conceito ali que precisava ficar ali porque ela era dominada ali, não podia nada, né? Então a mulher não tinha direito de nada. Aí, à medida que foi passando o tempo, as mulheres foram conquistando. A gente hoje, nossa, eu falo, gente, se olhar para trás, o que era, às vezes filmes a gente vê, eu falo, gente, graças a Deus que a gente nasceu nessa era, porque, meu Deus. Então hoje a gente praticamente tá ali, né, no sentido assim de poder expor uma opinião, de poder fazer o que a gente quer, conquistar o mundo a gente pode. Só que nós estamos presos aqui dentro. Sabe, aqui dentro a mulher ainda ela tá presa. Então, às vezes, ela vive dentro de uma situação porque ela acha que ela tem que ficar lá porque ela é mulher. Ou ela não consegue falar não porque ela é mulher. Ou é uma emoção que ela não sabe dissolver a emoção, porque nós somos poço de emoção. Então, ela está presa dentro dela. Então, o que que a gente precisa? O que que eu quero trazer sempre com essa mensagem? Que às vezes é preciso falar não mesmo, como você disse, falar não quando não é confortável. Então, eu sempre gosto de frisar isso. É importante para nós, como você disse, reconhecer onde a gente está, para a gente saber onde a gente quer chegar e aonde a gente não quer chegar. Então, às vezes eu olho, vejo pessoas em relacionamentos tóxicos e eu olho para a pessoa e falo, gente, isso é incrível, essa mulher é incrível, como que ela está dentro desse relacionamento e não fala não, né? E não sai, não toma uma decisão. O que que leva a pessoa a não tomar essa decisão? Então, às vezes, é uma construção, né? Ela precisa dissolver tudo aquilo, ver aí aonde ela não está indo, né? Onde não está legal, e às vezes tomar uma decisão mesmo. Eu falo que as decisões mais importantes que a gente tem que tomar na vida gera desconforto sempre, né? Você sabe disso. Então, essa mensagem que eu quero deixar mesmo no final, porque a gente já está quase no nosso fim, de que precisa tomar decisões, olhar o valor, né, os seus valores e virtudes, e beleza faz parte. Eu sempre falo que a autoestima é o combustível, a gente precisa se sentir bem, precisa sim cuidar do nosso físico. A mulher gosta de se sentir bem, ela gosta de pôr uma roupa e cair bem, ela gosta de olhar no espelho e se ver bonita. Mas não é só isso, né? Não é só isso. É uma beleza, né? É o conteúdo, né? A gente sempre ouve essa palavra, mas às vezes na prática é difícil da pessoa fazer e reconhecer. Mas a gente tem que sempre lembrar, né? Lembrar do nosso valor, lembrar que nós somos mulheres. Eu falo que se a gente lembrasse todo momento a capacidade o poder que Deus nos deu de gerar uma vida dentro de nós, gente, ali já basta, sabe? Já valeu. E quando a gente pensa nesse poder que a gente tem, mesmo aquelas que não têm filho ou não querem ter filho por opção, mas você pode ter se quiser. Então você tem esse poder se quiser. Ou mesmo aquelas que, ai não, eu tenho algum problema genético e não posso, mas, enfim, você foi tida como, né? A pessoa que geraria uma vida. Então, assim, isso já é um master, né? Só tendo eu falo que é esse dom de Deus, já faz de nós mulheres alguém que a gente deveria se valorizar, né? Se valorizar mais do que a gente tem se valorizado. Eu acho que o ponto é esse, né? A mulher tem que se valorizar. O que que você deixaria assim de mensagem final? Quero agradecer para todos que estão aqui, né, nos assistindo. Desculpa aí qualquer coisa. E espero que depois vocês compartilhem essa live com as amigas, para que muita gente veja e conheça essa história incrível da Camila. E para finalizar, o que que você deixaria aí de mensagem? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é um tema que é muito relevante, não só para o público feminino, porque aqui é majoritário, né?
Sim, mas não só para o público feminino, mas para sim, todos, como humanos que somos, né? Falar de autoestima, quando eu fui divulgar, eu falei que falar de autoestima também é falar de saúde. sim, Então, eu acho que o recado que fica é esse, a gente precisa olhar para a gente para conseguir ser para o outro. Então, para conseguir estar num relacionamento saudável, para sim, conseguir se manter no relacionamento familiar, para conseguir impor limites, para conseguir, enfim, se posicionar no mundo, a gente precisa ter autoestima. E essa autoestima não começa com pó de pirlim-pim-pim. Ela não, é construída. Então, valorizem o recado final que eu gostaria de deixar é: valorizem os pequenos começos, os pequenos sim, progressos, as coisas do dia a dia, aquelas coisas que a gente não dá muito valor, que no fim são sim, as que mais fazem que diferença. mais faz a E diferença. gostaria de propor, para quem está nos assistindo aqui, que pegasse um papel depois, com tranquilidade, um papel que não precisa ser lido por outras pessoas, mas pegue papel, caneta ou lápis, enfim, e faça uma lista daquilo que você gosta em você e daquilo que você admira em você. Porque antes da gente esperar ouvir isso de outras pessoas, porque é muito comum quando a gente é bom em alguma Sim, coisa, outras pessoas vão enxergar isso e vão falar: Poxa, você é bom nisso, você é bom naquilo. Mas antes das pessoas dizerem aquilo que você é bom ou dizerem por que te admiram, eu proponho que a gente faça isso antes sim, das pessoas. Que a gente pegue um lápis, um papel e escreva. Ah, mas por que não pode ser no celular? Porque no celular a gente não ganha aquele poder de raciocínio que a sim. mão A tem. mão faz. Eu sempre falo sobre isso. A Então, importância da assim, visualização também, da leitura, de exato. ver, né? Pensar, Então eu né? acho que fica aí para quem está Perfeito. assistindo a gente fazer essa tarefa, fazer esse exercício. Olha no espelho, olha para o seu corpo, Sim, toca o seu corpo e fala: Poxa, eu gosto disso em mim, então isso eu vou valorizar mais. Eu não gosto muito da minha barriguinha, por exemplo. Então vamos usar roupinhas que não marquem tanta barriga, mas que valorizem sim, outras partes. Tudo bem, sim, né? O importante é a gente estar de bem com a gente, que assim o mundo flui muito mais fácil. com certeza. A gente emana energias positivas, energias de amor e amor por nós mesmos, né? Eu falo que a gente tem que se amar em primeiro lugar, é como a gente sempre ouve, mas o se amar num contexto assim geral, né? Amar os defeitos, amar as qualidades, amar apenas, né? Amar apenas, às vezes a gente fica buscando motivos para amar, né? Tem que apenas amar, ame. E o resultado vem, né? Quando você ama primeiro, o resultado do amor vem. Então, olha, amei essa última dica aí. Eu sempre falo sobre isso. E, gente, fazem a tarefa que isso dá muito certo. Vocês não imaginam o poder. Eu falo que é como a gente sempre ouve, né? São as pequenas coisas que fazem a diferença. Às vezes é uma coisa tão pequena, tão simples, mas se você fizer, e principalmente leia. E eu sempre sugiro aqui leitura antes de dormir, num momento de calma, relaxamento. Leia aquilo, reflita sobre aquilo, realmente sinta aquilo. Às vezes no início a gente faz meio no automático, né? Porque falaram para fazer, vai lá e faz. Mas aos poucos vai internalizando, vai realmente conseguindo ver. Porque às vezes o que falta é você abrir ali a brecha e ver o seu valor. E com certeza quando você enxergar o teu valor, as pessoas vão também. Porque às vezes a gente precisa, né? A gente precisa às vezes de alguém vir e falar, olha isso, aquilo, dar um elogio. Mas se você não começar por você, o elogio do outro não vem, né? E mesmo se não vier, você tá ali tudo bem, né? Adorei a sua dica. E olha, amei, viu? Foi uma noite assim muito agradável. Amei mesmo. Foi ótimo eu conhecer, embora eu já conhecia mais ou menos, mas você falou ali, tocou alguns pontos que realmente eu vi essa transformação na Camila, né? E como eu já passei por isso, eu entendi e falei, nossa, isso foi realmente construído. E ai, que outras mulheres que tenham, né, tido essas histórias e possam vir contar aqui para agregar mesmo, que eu acho que é isso que a gente vê. Pessoas comuns que conseguiram conquistar algo que perante as pessoas realmente é algo difícil, né? Não é algo tão simples e tão comum, mas que você mostrou aqui durante todo esse papo que é possível. Basta apenas querer, basta apenas não desistir, né? Acho que esse seria
o ponto, é não desistir. Muito Com obrigada, Camila. certeza. Amei Obrigada a demais, você, adorei viu? nosso papo e participem das próximas lives, pessoal, Com porque certeza, é com toda certeza vão ter quarta-feira. muitos assuntos aí pra gente. Sim, vai ter toda quarta-feira, vai ser uma convidada especial e com histórias maravilhosas também. Beijão, viu? Obrigada e obrigada para todos que estiveram aqui até o final. Tchau, tchau. Tchau!